Vou adicionar mais pessoas, a gente já começa.
Pessoal, então boa noite a todos. Vou começar aqui a aula de hoje. Continuamos aí na UC5, sejam bem-vindos. E aí, hoje iremos mais direto ao assunto, né? Então, só recapitulando aí quem não viu a aula de ontem, né? Ontem a gente executou um Kahoot, né? Aquele questionário online, né? Tivemos alguns problemas técnicos, mas quem não conseguiu responder, o Kahoot está aberto lá para vocês verem as questões e responderem, né? Lembrando que tem um tempo, né? Então vá com certeza que você vai responder tudo, né? E aí acho que por enquanto quem foi melhor aí foi se eu não me engano, foi a dona Avaneide. Estão conseguindo ver minha tela? Um momento só. E agora? Beleza, então, pessoal. Então vamos começar aqui a aula de hoje. Sejam bem-vindos. Saudações aí aos palmeirenses, corintianos da turma. Então vamos lá. Então continuamos na UC5, né? Então a gente está aprendendo aí os preenchimentos dos quadros da NR4. Com isso a gente também está aprendendo aí outras teorias, né, que envolvem a questão dos acidentes, classificação de acidentes, tipos de acidente, né, insalubridade, doença do trabalho, doença profissional, entre outros. E aí entre a aula de hoje e amanhã a gente vai tratar aí mais da parte de custos do acidente, né? Quais são os custos, né, que envolvem um acidente do trabalho. Então, aqui está a tabela que a gente já aprendeu a preencher, né? Tivemos essa outra aqui das doenças ocupacionais. Só recapitulando, o que significa uma doença ocupacional? O que mais? Faltou mais algumas palavras aí. Também, né? Mas, complementando aí o que vocês falaram, né? A doença ocupacional é aquela doença que está, né? Como a gente pode classificar ela, é aquela que é diretamente ligada à atividade do trabalhador, né? Então, aqui a gente já viu alguns exemplos, né? O trabalhador que trabalha com benzeno pode ter leucopenia, o soldador pode ter catarata, outros tipos de queimaduras, que mais? O trabalhador na construção civil, né? No, no, no corte de rochas, pode ter silicose, né? Pode ter algumas doenças relacionadas ao pulmão, que está diretamente ligada ao ambiente, né? Que
envolve a profissão dele, né? E fora das doenças ocupacionais, a gente tem a doença do trabalho, que ela acontece dentro do local de trabalho, mas não está diretamente ligada àquilo que a pessoa faz, está mais ligada ao ambiente da empresa, né? Beleza? E aí, a gente aprendeu a preencher os quadros de insalubridade também. Então, insalubridade é todo aquele ambiente, né, que, de acordo com a NR15, vai gerar danos à saúde do trabalhador. E aí a gente pode pagar aí alguns adicionais de acordo com o risco que aquela pessoa está exposta, né? E aí a gente tem três classes, né, de insalubridade que a gente pode pagar. Alguém lembra da aula de ontem, do Kahoot? Isso aí. E quais são as porcentagens? Isso aí. Pera aí, rapidinho. E aí, lembrando a questão polêmica de ontem, né? Quem está exposto a doses excessivas de ruído sem a proteção deve receber quanto de adicional de salubridade? Não. Teve a questão lá que todo mundo errou, que estava certo também. Né? Então, ninguém lembra quanto paga o ruído? 20%. Então, na, na aula de ontem, né, a gente viu a NR15, né, que é uma NR15 que a gente tem que estar sempre consultando, aí lendo, né, recapitulando os conceitos dela, que são bastante importantes na nossa prática profissional. Né? Sim. Também, nos dois casos do ruído, né, o que vai ser diferente vai ser os limites de tolerância de cada um, né? Mas se verificar lá na norma que está excedendo o seu limite de tolerância, tanto de impacto ou contínuo, né? O cara deve receber os 20%. Né? Beleza? Então, continuando, né? A gente viu o quadro 5 e agora a gente vai ver o quadro 6, né? Que trata sobre custos de acidente do trabalho. E aí eu faço a pergunta para vocês, né? Quais custos vocês acham que envolve aí o acidente do trabalho? A mão de obra em falta, quem mais? Quem mais, pessoal? Vamos baixar essa TV aí, né? Não, não entendi, Paulo. Os impostos? Tá cortando um pouco aí a sua conexão, mas deu para entender, não? Você tá correto, né? Tem os encargos que a empresa muitas vezes não conhece esses encargos, né? Sei lá, é o pessoal da contabilidade que faz esses cálculos aí, a empresa acaba nem sabendo direito
o que, que são essas taxas, né, essas tarifas, mas de acordo aí com o número de acidentes, né, e com o grau de risco da empresa, ela vai ter mais encargos aí financeiros na questão de imposto a ser pago aí ao governo, né? Beleza, né? Então, se tiver algumas respostas, né, então a gente vai ver mais a fundo aí quais outros tipos, né, de custos que vão envolver aí o acidente, né? Tam- Também, né, o tempo perdido, né, por exemplo, se não sei se você já presenciou isso, sei lá, às vezes tem algum acidente fatal na obra, a obra inteira vai ter que parar porque vai vir a polícia, né, vai vir um monte de gente aí, imprensa, né, então a obra toda fica parada um dia inteiro, né, e isso daí também vai entrar no custo aí do seu acidente, né? Por causa de um acidente de trabalho, né? Além da questão da vítima, né? Às vezes parem um setor todo da empresa por causa desse acidente, né? E aí a empresa está deixando de produzir, de entregar no cronograma, prazos, né? É. Fora, né, que às vezes uma obra tem 1.000 funcionários, 1.000 funcionários que estão em casa recebendo e a empresa tá tendo um prejuízo com isso. Mas beleza, vamos lá. Então aqui tem um quadro 6, né? Acidentes, né? E tem esse nome aqui, acidente sem vítima, mas não faz muito sentido aqui esse nome com o preenchimento dela, né? No preenchimento dela, a gente vai ver mais para frente, né? Mas basicamente você vai ter que verificar o número de acidentes, né? O tipo de acidente com vítima e sem vítima e verificar aqui a perda material, né? A perda material da empresa fora a questão dos custos do acidentado, né? Então eu vou explicar isso mais para frente, né? Mas antes de ver o preenchimento dela, a gente vai continuar aí vendo alguns conceitos sobre o custo. Então, o que são custos de acidente de trabalho, né? Então, de antemão, é preciso esclarecer, né, que o custo de um acidente de trabalho é um prejuízo que a empresa tem decorrente de um acidente de trabalho. Então, todo e qualquer acidente, dependente da sua gravidade, gera um prejuízo, né, para a empresa. É, e aí nos próximos tópicos a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Então, todo acidente de trabalho, às vezes o mínimo que for, às vezes até não tem uma vítima, né, mas ele vai gerar, se houve um acidente, né, houve algo que aconteceu, que não estava programado, que vai causar aí atrasos, né, perdas de materiais e por aí em diante. E é importante, né, a gente tentar fazer a gestão, né, mesmo desses acidentes que não geram vítimas, porque tem aquela pirâmide de Bird, né, que eu já mostrei para vocês, que na base dela tá os incidentes, né, então tá os acidentes que não geram vítima, por exemplo, alguém que atravessa fora da faixa e o carro freia bruscamente, uma peça que cai de um andaime, ah, uma máquina que pega fogo, né? Então tem várias situações aí que às vezes não geram vítima, né? Mas se você deixar elas acontecendo periodicamente, uma hora ela vai acabar acertando alguém, uma hora ela vai causar um dano aí para algum funcionário, né? Então é por isso que a gente tem que tentar fazer a gestão desses mínimos incidentes, acidentes aí para não para prevenir algo maior, né? Então é a mesma coisa do acidente ontem que a gente teve lá no Líbano, né? Tinha um material lá, todo mundo sabia que era perigoso, ficou lá por 6 anos, ninguém fez nada para dar uma destinação, né? Acharam que não deveriam fazer nada, foi deixando, né? Até que gerou um acidente, né, de grandes proporções, né? Então, às vezes, no pequeno desvio que a gente vai deixando as coisas passar, uma hora essas coisas vão cobrar a gente, né? E às vezes de uma maneira aí bem fatal, como foi o acidente de ontem, né?
Até estava vendo antes da aula aqui uma reportagem, né, fizeram uma projeção se o acidente fosse aqui no Porto de Santos. Então, se o acidente fosse aqui em Porto Santos, provavelmente eu não estaria aqui hoje dando aula, né? Porque ia pegar a região de Praia Grande, São Vicente, Cubatão toda. Então, continuando, né? Então, é um conceito importante a gente conhecer o seguro de acidente do trabalho, conhecido pela sigla SAT, SAT. Então, ele é um seguro que ele é pago por lei, né? As empresas são obrigadas a pagar esse seguro, né? Então, aqui no artigo 1 da Lei 5.316 fala que o seguro de acidente é obrigatório e está integrado, né, no sistema da Previdência Social nos termos dessa lei, né? O seguro de acidente do trabalho será realizado, né, pela empresa no INPS, né, ou na Previdência Social, na forma do regulamento, né, que está nessa lei, né? Então, no sistema do INSS, na Previdência Social, ele já está lá garantido aí um seguro ao acidente de trabalho, né? Então, aquela pessoa que sofreu um acidente dentro das empresas, ela já tem um seguro, né? Não tem que pagar por isso, né? O trabalhador, a empresa sim. Agora, o trabalhador ele não paga, às vezes paga, né? Quando pode ser descontado aí na somatória total do seu salário, né? Mas é um seguro que é garantido. Todo mundo que trabalha, você tem esse benefício aí do seguro do acidente de trabalho. Claro, quem trabalha aí de forma contratual, né, com carteira de trabalho, né, um trabalho formal. Já no informal, isso não acontece. Então, a principal característica do SAT, né, de seguro, é em função de seguridade, né, pois tal seguro é destinado ao beneficiário atingido por doenças ou acidente que estejam associados ao sistema previdenciário. Alguém já ouviu falar nessa sigla SAT? A empresa paga imposto. Isso. Né? Às vezes a empresa não repassa, né? O que eu quis falar é que a empresa às vezes não repassa no orerite, né, do trabalhador, mas é um dinheiro a menos que ela tem para pagar aí a sua folha de pagamento dos funcionários, né? Então, às vezes o imposto é tão grande assim que ela, se ela não pagar esse imposto, né, ela poderia estar destinando aí a um aumento salarial, por exemplo, dos trabalhadores. Sim, sim. É, é. Toda empresa paga, faz uma contribuição, né? Porque toda empresa, independente do risco, né, ela está passível de sofrer um acidente. Agora, é, esse é o tema da próxima aula. Agora, as empresas que vai de acordo com o grau de risco, né? Quanto maior for o grau de risco, maior imposto ela vai pagar na questão do FAP, que a gente vai ver mais para frente, né? Mas faz sentido isso daí que você falou. A empresa que tem mais risco, ela paga mais imposto, independente do número de acidentes. Mas esse seguro de acidente de trabalho, todas as empresas aí que têm, né, funcionários, ela faz uma contribuição aí anual. é, não sei o certo se é anual ou mensal, né, mas faz um repasse aí para a Previdência Social para pagar esses segurados. Né? Beleza? Nada. Então, é, no artigo 10, né, quais são os benefícios, né, de alguém que sofre um acidente do trabalho? Né?
Então, aqui no artigo 10 fala que em caso de acidente de trabalho ou doença do trabalho, né, que resulte, né, em incapacidade ou morte, tanto parcial ou total, né, serão devidos ao acidentado e seus dependentes, conforme caso, né, independente do período de carência, os seguintes benefícios e serviços. Né. Então, o acidentado, né, que, que começa a entrar na questão do seguro acidente, aí cai no sistema do SAT, ele tem um benefício do auxílio doença. Se for comprovado, né, que a incapacidade dele é para sempre, né, então, sei lá, o cara perdeu a audição dos dois ouvidos, o cara ficou cego, o cara ficou paraplégico, né, o cara não tem como mais, ou a coluna dele já não tem mais como reverter, né, a saúde da coluna do trabalhador, então ele tem um benefício daí da aposentadoria por invalidez, né. Então o cara não consegue mais trabalhar e aí o INSS tem que pagar para ele, né, essa aposentadoria, né, por invalidez, né. Então não é pelo tempo de serviço dele, é por ele ter sofrido um acidente ou doença do trabalho no qual ele não consegue mais se reabilitar profissionalmente, né. E, então por aqui a gente já começa a ver, né, o quão é importante as pessoas não acidentar até para a questão, né, de reforma da Previdência. Né? Então, quanto mais acidentes do trabalho a gente tem no nosso país, né, mais gente afastada e mais dinheiro o INSS tem que pagar para essas pessoas, né, que poderiam estar ativamente econômica aí no sistema. E aí com isso vai quebrando aos poucos aí a Previdência Social, e aí quando tem essas reformas, aumenta aí o tempo que a gente de contribuição, nosso tempo que vai aposentar, né? Então, né, com o andar das coisas, talvez nem, as pessoas mais jovens nem consigam se aposentar mais, né? Então, cada vez vai aumentando o teto, aí 60, 65 anos, 70, 80, vai saber aonde vai chegar isso. Outro tipo de, outro tipo de benefício, né, é a pensão por morte. Então, quando o acidentado, né, ele morre, né, ele vem ao óbito na empresa ali, em decorrência de um acidente, os familiares dele, os dependentes, vão receber uma pensão aí de acordo com o salário dele, né, que era pago na época, né. Então, não sei se já aconteceu com alguém de vocês, aí eu tenho conhecido, né. Então, quando eu era mais novo, eu não entendia, ganhar pensão, né? Para mim, pensão só era quem não assumia, né, o matrimônio lá do filho, né? Mas tem pessoas, né, que o pai morreu, a mãe, né, em um acidente de trabalho, e aí eles vão receber aí essa pensão por morte. Né? Depois a gente tem um auxílio acidente, né? Então, o auxílio acidente é parecido aí com o auxílio doença. Aqui, no caso, você tem uma doença profissional. E aqui o acidente é se um acidente não gerou nenhuma doença, mas você vai ter que ficar um tempo aí para se recuperar aí a sua condição física. Né? Pecúlio aqui é toda a perda aí financeira que você tiver aí, o INSS é, tem uma ajuda aí. Assistência médica e por último a reabilitação profissional. Né? A assistência médica que já está ligada ao SUS. Né? Então, e aqui a reabilitação profissional, né? Então também quem sofre um acidente de trabalho tem aí por garantia aí uma fisioterapia, né, um atendimento médico para ele se recuperar e voltar novamente à atuação profissional. Né. Então, tudo isso daqui gera um custo enorme para o INSS, né? Em consequência disso, né, acaba repassando em impostos, né, tanto para as empresas e também para a gente aí que contribui aí todo mês. Né. Beleza? Então, continuando, né? Outros custos, né? Então, tem alguns custos que são difíceis da gente avaliar, computar, né? Contar, né? Então, um acidente de trabalho,
ele traz várias consequências, né? Então, para o trabalhador, ele vai trazer um sofrimento físico e mental. Então, é, eu não sei ao certo aí o que aconteceu com o Romão, né? Mas não dá para ele contabilizar em dinheiro, né, a dor, né, de ter sofrido um acidente, né, aquela dor, né? Tem dinheiro que paga você sentir dor, né? O transtorno, né, psicológico, você acaba sofrendo, né? Tem, às vezes né, essa questão financeira não tem como a gente computar aí e repassar para o trabalhador, né? Cirurgias e remédios, né? Então isso daí também vai acarretar custo aí para a pessoa, né? Então, e a gente sabe aí que tem remédios que são caríssimos aí, dependendo do que você sofreu, da doença que você tem. Próteses também, se você tem alguma perda de um membro, assistência médica, fisioterapia para reabilitar o trabalhador, a questão de psicológica, né? Então, dependendo do acidente, aí alguns trabalhadores ficam perturbados, né, e tem que passar aí por terapia, por uma reabilitação psicológica, né? Então, tudo isso aí vão gerar custos, né, que às vezes nem sempre a gente consegue computar, né? Então, perguntar aí pro William, né? Você chuta aí quanto você já gastou com remédio desde do seu acidente aí de moto? Né? É, então, só pegando aí seu exemplo, né? Porque eu sei que remédio é muito caro no nosso país e por mal, ainda bem que a gente tem o SUS, né? Então, ainda mais, ainda bem que a gente tem o SUS, né? Querendo ou não, a gente consegue um atendimento de saúde, né? Às vezes, né? De má qualidade, né? É. Então, querendo ou não, a gente ainda tem o SUS aí, que é um sistema público, né, um sistema gratuito entre partes, né, porque a gente paga pela contribuição em impostos, né, mas tem outros países, né, por exemplo, nos Estados Unidos, se você perde o dedo, né, tem gente que, é, é, sei lá, às vezes a lesão a pessoa vê que vai gastar tanto com remédio, tanto com fisioterapia, que pede para amputar o membro, né. Então, eu até estava vendo um seriado na Netflix, né, que é o Tiger King, né, o Rei dos Leões, né, é um documentário que mostra um cara lá nos Estados Unidos que ele cria tigres, né. E aí um dos funcionários dele o tigre destraçalhou a perna dele, e ele falou que não tinha dinheiro para pagar o tratamento, né, de reabilitação, e falou, corta aí que eu coloco uma prótese e já era, né. Então, porque lá tudo, né, qualquer coisa que você tem, qualquer problema de saúde, você vai ter que pagar. Não tem um onde você vá que vai te atender de graça, né? Sim, tem na Netflix. Ah, bacana, vou ver se eu dou uma olhada. Vai mostrar a condição, né, de trabalho do pessoal da área hospitalar, né? Ah, bacana, fica aí o recado pro pessoal, né? Então vamos lá. Então, continuando. eh, Dependência de terceiro, né, para locomoção, ou para o tratamento, né, então eh, eu não sei se eu cheguei a passar o vídeo, né, teve alguns alunos de umas turmas anterior que eles foram entrevistar um senhor que sofreu um acidente de trabalho, né, que tomou uma descarga elétrica, que ele amputou as duas pernas e os dois braços. Então ele quase veio ao óbito, né? Não veio por sorte, né? Foi um milagre, só que aí ele perdeu todos os membros, né? Das mãos e das pernas, né?
E aí ele não consegue fazer nada sozinho direito, né? Então ele tem as próteses, né? E o pessoal que foi lá entrevistar ele ficou até meio chocado, assim, que até coisa simples, né? De como cortar um bolo para tomar café, ele não conseguia e dependia da mulher dele, né? Então a dependência de terceiros, né? Para tratar às vezes a pessoa, né? A pessoa às vezes tem que se abster, né, de ter um emprego, porque às vezes a pessoa precisa de 24 horas ter alguém ali cuidando, né? Redução do poder aquisitivo, né? Então quem se acidenta, fica afastado, tem uma perda aí de salário, né? Porque vai entrar no INSS, o INSS não paga a mesma coisa que a pessoa estivesse trabalhando, né? Desampara a família, estigma de acidentado, né? Então tem a questão psicológica também do acidentado que ele começa a se sentir culpado, né? Ele começa a se sentir, sei lá, às vezes com uma pessoa ruim, uma pessoa que faz as coisas erradas, né? E às vezes nem é a culpa dele, às vezes é a culpa da empresa, da gestão, né? Mas ele acaba carregando esse estigma aí para sempre, né? Então, no caso lá que eu falei do senhor que perdeu todos os membros, né? Ele fala que foi por descuido, né? Que trabalhando numa laje, que se ele pudesse voltar no tempo, ele jamais teria subido lá no telhado e ter sofrido a descarga elétrica, né? Sim, isso, tem algumas empresas que tem um seguro à parte aí, né? Às vezes a empresa tem, né, tem um sistema aí de seguro aí que às vezes ela ganha, né, com isso, né, ela ganha com essas contribuições, né, porque querendo ou não seguro é a máquina de dinheiro, né, um monte de gente paga e poucos usufruem, né, daquele dinheiro que as pessoas investem, né. Mas tem empresas que oferecem um seguro à parte, né? Um seguro privado, né? Então, esse seguro aqui é o do governo, né? Um sistema que todo mundo é obrigado a entrar, né? Você não pode falar, não quero esse seguro. Você já está lá no sistema, né? Porque você é trabalhador é fichado. Mas a empresa pode dar um seguro a mais, um seguro, né, que traga mais benefícios, né? Traga sei lá, um auxílio remédio, um auxílio médico maior, né? Mas pode sim, Cid. Sim, é diferente. Sim, sim. É, no caso do William, tem um auxílio doença que não tem nada a ver com a empresa, né? Aquele auxílio, é um auxílio de uma doença, algum acidente que você teve fora da empresa que a empresa não tem nada a ver, né? Nada a ver em partes, né? Que a empresa também vai perder um pouco, né? Porque ela vai perder uma mão de obra, ela vai ter que reabilitar alguém para a mesma posição, treinar, né? Mas a empresa não tem culpa, né? A empresa, isso daí não vai entrar no encargo dela nem nada, né? É, oi, pode, tô ouvindo.
Tô ouvindo, pode falar, Roman. Se- Entendi. Ah, entendi. Ah, que pena aí, Roman. Peço, desejo melhoras aí, né? Mas a minha sogra também, ela tá com cisto no braço. A operação é bem tranquila aí. No mesmo dia, às vezes a pessoa já tá liberada aí. Mas acontece, no acidente de trabalho, ele não escolhe, né, ninguém, pode acontecer com qualquer pessoa, mas a gente consegue, né, tentar atuar aí na prevenção para diminuir ao máximo, né, o tipo de acidente, né. E aí você, né, você pode falar, o acidente não espera, né, às vezes, né, que nem você mostrou aí, uma ação, né, tranquila até, né, de pegar uma caixa, né, por um deslize ali momentâneo, ela pode acabar gerando aí, que nem no seu caso aí, uma lesão, né. Mas vamos lá, continuando. Outros custos, né, que podem envolver, né, o desemprego, né, então é, também é um benefício, né, do trabalhador, né, que sofre um acidente de trabalho, ele tem uma estabilidade de emprego de 1 ano garantido, né, para tentar evitar um pouco do estigma do acidentado, né. Então, a empresa, às vezes a culpa é da empresa pelo acidente, né? Mas ela quer que o elo se rompa, né? No lado mais fraco, que é o do trabalhador, né? Então, ela vai querer culpar o cara, vai arrumar alguma coisa ali, né? E acontece, infelizmente acontece isso. A empresa vai querer te jogar a culpa toda sua, né? Vai procurar meios, né? Para mostrar que foi você o culpado, e não a gestão, não ela. E e acontece em muitos casos, né? O cara tem a estabilidade de 1 ano, passou 1 ano, a empresa vai e manda o cara embora, né? Mas aí, vixe, vixe, é complicado. Então, por isso que a gente deve evitar ao máximo aí o acidente, né? O acidente de trabalho, né? Que como a gente está vendo aqui, ele tem várias consequências, né? Às vezes para a vida inteira, né? E aí, como estou falando, vai gerar, né, depressão, traumas, que às vezes a pessoa pode levar aí por muito tempo aí, ou até para a vida inteira. E aí, tratando da empresa, né? Qual é o custo do acidente aí para a empresa, né? Então, a gente vai somar algumas coisas, né? O custo direto, né? O segurado, e o custo indireto, né? Então, dentro dessa questão dos custos, a gente tem esses dois tipos, né? O custo direto, segurado, e o custo indireto, não segurado. O custo direto, né, se refere já à contribuição normal que ele faz todo mês para a Previdência Social para cobrir esses encargos, né? Então todo mês ele já paga lá uma continha fixa, né? Então vai ser um custo direto. É, E aí depois tem os custos indiretos, né? Que é o salário dos 15 primeiros dias do trabalhador, né? Após o acidente. Então por que aqui a gente só contabiliza aí os 15 primeiros dias após o acidente? Isso, né? Então, só recapitulando, né? Quando a pessoa sofre um acidente do trabalho, né, com afastamento, é, ele só vai entrar no sistema do INSS se passar esse afastamento de 15 dias, né? Então, por exemplo, o cara sofreu um acidente, é, ficou 10 dias afastado e retornou. O custo, né, desse afastamento fica para a empresa, né? Porque ele não passou desses 15 dias. Se tivesse passado esses 15 dias,
a empresa deixaria de pagar, né, o salário dele e aí o INSS começaria a assumir esse pagamento. Só que até chegar esses 15 dias, né, a empresa é a que tem que arcar com o pagamento do salário do trabalhador. Então, sei lá, o cara recebe R$ 100 por dia, né, de trabalho. E aí ele ficou 5 dias afastado, a empresa vai ter que pagar esses R$ 500 para ele aí, mesmo ele não estando lá presencialmente na empresa, né. A empresa tem que arcar muitas vezes com transporte, assistência médica de urgência, né? Então o cara teve, sei lá, um acidente, quebrou o pé, teve um corte com sangramento, aí vai ter que pegar uma ambulância, vai ter que transportar ele até uma unidade de tratamento, né? Alguém quer falar alguma coisa? Sim, sim. Se tá dentro do ambiente de trabalho, considera ainda acidente de trabalho, né? Não importa se não era a sua atividade ou não. Agora, na investigação do acidente, eles vão ver isso, né? Vão verificar se houve algum desvio aí na gestão da empresa, né? Então, se você está falando que estava fazendo uma outra função, né? Então, uma das causas raiz é, uma das causas raiz do acidente pode ser essa, né? O desvio da atividade normal do cara, do trabalhador, que vai gerar aí um resultado final na investigação, né? A empresa é mais culpada aí, a parte da gestão, né? E isso é muito comum, né? Então, às vezes a empresa falta um trabalhador, tá com pouco mão de obra, né? Então, que nem a minha namorada trabalha em hospital e nessa época aí de Covid, né? Tá uma loucura, muitos funcionários afastados, né? Então, cada hora ela tá num setor, às vezes um setor que ela nunca viu na vida e tem que ir lá tentar atuar, né? E aí quando a gente não é treinado, né, não está habilitado para fazer certas coisas, as chances, né, de ocorrer um acidente é bem maior, né? Então vamos lá. Continuando, né, um outro custo, né, que vai gerar, que é bem claro, né, é a paralisação do setor ou da máquina, né? Então, quando há um acidente num determinado setor ou numa máquina, né, às vezes esse acidente vai gerar uma quebra do equipamento, né, ou até, né, sei lá, o cara corta o braço, né, ou a perna, né, e o pessoal não vai voltar a trabalhar novamente em cima do sangue ali, vai ter que paralisar, fazer a limpeza, para uma investigação de acidente efetiva, né, é que nem em investigação aí de crime, né, então, sei lá, tá, o cara levou uns pipocos ali na esquina, né, que a polícia vai falar? Ninguém mexe, ninguém chega perto, né, até chegar a perícia, né? Então, para tentar assegurar, né, a cena do crime, né, e a investigação entender o que aconteceu, né, com umas informações mais fidedignas. Na empresa, a mesma coisa, né? Uma máquina decepou a perna do trabalhador, né? Você não pode limpar lá sem a investigação ter chegado e voltar à operação, porque você mudou a cena da espécie de um crime, né? E a investigação precisa entender na melhor forma como aquilo aconteceu, né? E às vezes, dependendo da complexidade do acidente, né? Isso leva dias, semanas, né? E aí o setor fica parado e aí com esse setor parado a empresa vai perdendo dinheiro, né? Fala aí, Romão. Oi. Isso, né? Então, a empresa já está tendo um gasto maior aí, né, com reformulação aí dos funcionários, que
foi causado aí pelo acidente, né? Fala aí, Sidney. Sim. Não, quando envolve a polícia, é primeiro a polícia, né? Primeiro tem que deixar o pessoal lá que é, quando vai envolver polícia é porque envolveu um crime, né? Então a questão de crime está acima ali do acidente de trabalho e aí vocês têm que, às vezes você pode fazer uma investigação conjunta, né? Enquanto a polícia chegar lá, vai ter que ter um representante da empresa e muitas vezes eles mandam o terno de segurança, né? Então eu já vi alguns acidentes envolvendo óbito que o corpo está lá, o técnico de segurança tem ficado lá do corpo, junto com a polícia lá, ajudando na investigação, né? O policial vai começar a perguntar o que ele fazia, qual era a função dele, e aí tem que ter alguém lá para responder essas informações, né? Sim, sim. Sim, aí a empresa vai ter que arcar se mostrar que ela foi culpada, né, por esse acidente, por causa de negligência, em casos até criminal. Tem casos, né, se vocês jogarem aí no Google técnico de segurança preso, aparece alguns casos aí que o técnico de segurança mandou o cara fazer um procedimento errado, né, ou foi negligente, no qual gerou um óbito, e aí o técnico é preso, né, ele vai responder criminalmente aí pelo acidente, né. E aí, comprovado, né, que foi uma negligência, né? Imagina só, né, sei lá, se, sei lá, o seu filho, né, o seu marido morre num acidente de trabalho e foi culpado que a empresa teve culpa, né? Aí você vai querer uma indenização, né, uma reparação dos danos físicos, morais, né? Então tudo isso a empresa vai ter que arcar, né? Sim. É, assim, gerou o acidente de trabalho, né? Querendo ou não, passou dos 15 dias, ele vai cair no sistema do INSS. Aí vai entrar numa outra questão judicial, né? Que o cara vai querer essa questão de danos morais e danos físicos, né? Foge dessa questão de auxílio doença, né? De auxílio acidente. A empresa é culpada, a empresa pode responder judicialmente. O trabalhador pode entrar com processo, né? Pode também, pode também.
Entendi, né? Não, mas a empresa, se for comprovada, né, que ela foi negligente, né, é, ela vai ter que arcar aí com esses custos, né? Co- Como eu falei, né, em muitos casos a empresa é negligente, mas ela quer culpar o elo mais fraco, né? Às vezes acontece, ela burla a investigação mostrando que o culpado foi o funcionário, né? E aí, infelizmente, se o cara não tem um bom, uma boa defesa, né, de advogado, ele acaba perdendo injustamente, né? Então tem empresas aí no mundo comercial que é meio injusto esse jogo, né? Eu já presenciei um acidente na qual o cara ele sofreu uma queimadura química e aí ele foi se limpar no chuveiro, né, no chuveiro de emergência que tem instalado já para caso ocorra isso o cara consiga se limpar e tirar o resíduo, né, que está causando a queimadura. E o chuveiro estava quebrado, não estava funcionando na hora do acidente. A investigação demorou dois, demorou 2 dias. Quando a investigação chegou lá, o chuveiro estava instalado um novo chuveiro. E aí o funcionário foi instruído a falar que o chuveiro estava funcionando, ele que agiu errado. É. Mas vocês, né, como técnico de segurança, tem que procurar checar a verdade, né, tentar sempre aí seguir pela verdade, que às vezes pode custar, às vezes vai acontecer de custar o seu emprego, mas é melhor custar o seu emprego do que separar numa cadeia, né? Então vamos lá, continuando, né? Então, que nem o Sidney falou, pode gerar embargos ou interdições, né? Então, isso daí vai gerar um custo grande. Tem os custos com investigação de acidente, né? Então, às vezes, precisa contratar algum perito técnico ali para auxiliar, tirar alguém do setor para participar da investigação, pagamento de horas extras, né? Para fazer a investigação ou para recuperar o equipamento, né? Tentar deixar a casa em ordem. Atraso nos cronogramas. Então, às vezes, uma obra parada, uma máquina parada vai atrasar todo o seu planejamento. E aí também tem o caso de você investir num treinamento, né, numa capacitação de alguém substituto aí para o funcionário afastado. Né? Então, que nem no caso do Romão falou, teve que vir um cara da noite aí para ir de manhã. Né? Acredito que seja na mesma função. Às vezes pode acontecer às vezes pode acontecer, né, de, sei lá, um operador de empilhadeira, a empresa não ter nenhum substituto. Não tem ninguém que ela consiga colocar um lugar e tem que contratar um outro cara, e aí vai gerar um encargo gigantesco. Né? Em média, para as empresas contratar uma pessoa, esse custo aí de investimento vai de 5 mil a 7 mil reais só para contratar a pessoa. Então, é um custo alto aí, às vezes por um afastamento aí, por um acidente. Né? Sim. Vixe, 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 cobrou barato ainda. Vixe. É, aí já o caso fica um pouco mais complicado, né, que envolveu terceiros, né, que não tinha nada a ver ali com a empresa, né. Mas acontece, né. Hoje eu mesmo no supermercado, né, eu passei ali no supermercado tinha tipo uma rampinha e eu tava de chinelo, né, e piso altamente escorregadio. Na minha cabeça eu já falei, se eu escorrego aqui e me acidento, né, eu consigo tirar um dinheiro bom, né, do supermercado, né. Porque você pode fazer isso, né? Se você sofre um acidente em algum local aí comercial, a empresa tem que te indenizar, né? Por danos morais e danos físicos. Né? Aí chama a patrulha do consumidor, lá o Celso Russomano, que ele dá uma ajuda.
Ah, até que não, se tiver um bom advogado. Então vamos lá. Continuando, aumento do prêmio seguro, multas contratuais, né? Perícias trabalhistas, né? Então às vezes, como falei, né, o cara vai recorrer na justiça aí das indenizações, né? Então tudo isso vai gerar um custo bem alto para a empresa aí quando ela tem um acidente. Oi, Joyce. Aumento do prêmio seguro é, é a contribuição que a empresa tem que fazer de acordo com o número de acidentes, né? Quanto mais acidentes ela tem, mais ela tem que repassar para o INSS em imposto. A gente vai ver esse cálculo amanhã da questão do FAT, né? Qual é a relação do número de acidentes aí com essa carga tributária que a empresa tem que pagar. E aí depois continuando, né? Os custos que vão gerar aí para a sociedade, né? Então, socorro e medicação de urgência, né? Então, às vezes o cara vai para o SUS e aí esse sistema vai ter que arcar, né, com esse atendimento médico, com remédio, intervenção cirúrgica, mais leito em hospitais, né? Então, imagine só, né, se você é, tem cidades aí, né, que tá, né, por causa da pandemia e do Covid, né, tá com quase 100% dos leitos de hospitais, né, ocupados, né, imagina só que você sofre um acidente aí que precisa de uma UTI, né, e aí não tem, ou no caso tem, né, você pode estar tirando aí de alguma pessoa, né, que tá com Covid aí, então, acaba gerando esse dano aí maior na sociedade, né? E também causa um dano na família, né? Então, um acidentado, né? Ninguém se acidenta aí e guarda para si e não interfere em ninguém, né? Só se o cara, né, for muito sozinho, né? Mas na maioria das vezes a pessoa tem família, a família vai ter que dar um suporte lá, uma ajuda, né? Não sei se, ó, é, né, tem um caso de acidentes aí na turma, né? Mas você até você quebrar um pé, né? Ou fazer uma cirurgia, né? Ficar, é nessas horas que a gente vê a importância da família, né? Então, se a gente não tem uma família no momento desse, né? Que a gente está incapacitado, está ruim, está doente, né? É nessas horas que a gente vê a importância dessas pessoas, né? Estarem ali dando um apoio, né? Então, dependendo da situação que você tiver, elas vão estar ali para te dar uma ajuda, né? Então, benefícios previdenciários, redução da população economicamente ativa, né? Então, às vezes quando o cara se acidenta, ele deixa, né, de consumir as coisas, ele deixa de ter um aumento salarial, eh, e aí continua tendo aumento da taxação aí securitária, impostos e taxas, né? Então, todo esse sistema aqui vira uma bola de neve, né? Então, quanto mais acidentado tem, mais a gente vai precisar da saúde pública, mais a gente vai ter que contribuir com imposto para o INSS, mais medicação, mais pessoas aí em capacidade de produzir, e tudo isso gera um, um conglomerado aí de custos, né, que os acidentes acabam gerando, né? Então, a importância de você levantar os custos, né? Então, se você é profissional de segurança do trabalho, o levantamento desses custos de acidente de trabalho é fundamental para você se tornar um profissional destacado, né? Então, quando você, é, é, sendo sincero, né, a linguagem que a empresa fala é a linguagem do dinheiro, né? Então, se você falar, sei lá, fazendo isso, o trabalho vai ficar mais seguro, fazendo isso as pessoas vão trabalhar mais feliz, fazendo isso o ambiente da empresa vai ficar melhor, e aí teu chefe vai falar, tá, quanto que eu vou ter que gastar dinheiro com isso? Quanto isso vai me dar de lucro, né? Então, às vezes a linguagem das empresas é essa, né? Ela vê o capital, né? Muitas vezes, às vezes nem vê a pessoa, né? Vê só a questão do capital. Então, por isso que é importante aí, como técnico de segurança, você tentar mostrar aí essas variáveis que envolvem a nossa área, através de número, através da estatística, através dos custos, né?
Então, você conseguindo contabilizar aí os custos envolvendo aí um acidente, você consegue mostrar para a empresa os prejuízos, né, decorrentes da falta de prevenção, comparar os custos de acidente com os custos de prevenção, né, aqueles associados a ações de implantação de medidas de controle. Então, às vezes, né, se você fazer um cálculo lá, falar, pô, chefe, olha o quanto que a gente gasta pagando insalubridade todo mês, olha quanto isso daqui vai dar num ano, olha quanto isso daqui vai dar em 10 anos. E comparar, ó, se a gente investir em prevenção, se a gente colocar aqui um isolamento acústico, se a gente colocar aí tentar usar um outro produto químico, colocar uma ventilação, tentar diminuir a exposição dos trabalhadores, consegue, né, reverter esse gasto aí a longo prazo, né? Então, com isso, você vai conseguir mais apoio para a implementação de medidas preventivas e controlar melhor os custos dentro da empresa. Então, até a empresa, o teu chefe, né, vai te ver com melhor olhos, né? Infelizmente, a gestão vê a segurança do trabalho como alguém que vai gerar gasto, né? Não vai gerar lucro. E essa é a grande maioria. Então, quando você consegue mudar essa chavinha, né, mostrar que você se preocupa com os custos, que você quer mostrar resultados, não só no dia a dia dos trabalhadores, mas também no quanto que a empresa gasta financeiramente, a empresa te vê com melhor olhos, né, a empresa vê que você está jogando junto com ela e não contra, né? Às vezes o, o técnico de segurança é visto como alguém que só vai atrasar o trabalho, vai atrasar o trampo, quer prejudicar, quer dar canetada nos outros. E você tem que mostrar que não, né? Também. Então, é, o tem. A segurança do trabalho é investimento, né? Então, como eu estava falando agora, né? Quanto que, às vezes, quanto uma empresa gasta em insalubridade que ela poderia estar deixando de gastar, né? Quanto que ela gasta aí com acidente, com uma perda de mão de obra, de material, de reabilitação dos funcionários, né? Então, tudo envolve custo aí na empresa. Eu acredito que deve ter alguns cursos aí de curso de acidente de trabalho, né? Mas é, tudo isso que a gente estuda, né, durante o curso faz contribuir para quem diminui esse custo, né? Então, durante o curso todo a gente tá vendo aí o que a gente deve fazer, né? Quais são os riscos que a gente deve tratar, como fazer a gestão dos acidentes de trabalho. Então, tudo isso você está indiretamente contribuindo, né, para a redução desses gastos aí na empresa, né? É. Então, por isso que eu estou falando para vocês, que é importante vocês trabalharem com tabelinha no Excel, né? Contabilizar, né? Quanto a empresa gastou em EPI, quanto ela gasta aí com acidente, quanto ela gasta aí com insalubridade, periculosidade, né? Treinamento, afastamento. Então, tudo isso te ajuda, né, a ser um técnico bem mais avaliado ali dentro da empresa, né? Então, continuando aqui, o, aqui uma situação, né? Então, até peguei um vídeo aqui que a situação hipotética desse acidente, né? Então tá no chão de fábrica aqui.
pessoal está trabalhando lá, soldando. De repente começa. Então, o que aconteceu, né? Para quem não conhece esse equipamento, né? Ele chama ponte rolante. É como se fosse um guindaste, né? Um guindaste fixo, né? Que é fixo no galpão, né? E ele corre todas as extremidades aí do galpão, né? Então, eu quero pegar uma peça ali, uma aqui, eu consigo movimentar ele por controle remoto, né? E nesse caso, a ponte rolante estava erguendo essa peça aqui, parece uma caçamba de caminhão, né? De ferro, e tá o trabalhador aqui executando sua atividade, e ela simplesmente aí não aguentou o peso, né? E veio a cair, né? É. Então, um susto danado, né? E aí, né, pegando aí esse acidente, né? Que no caso foi uma ponte rolante, né, de 5 toneladas, e aí atingiu aí aquele funcionário que estava em cima, né, e ele teve uma lesão na cabeça, no braço, né, e acabou se afastando, né. Os demais é, tiveram ferimentos leves, né, e outros conseguiram fugir, né. Então, após esse acidente, né, a empresa quase toda ficou paralisada, né, teve que mandar uma equipe, né, de socorristas, né, envolvendo bombeiro, médicos, né, é, e aí às vezes a empresa ela paga, né, esses socorristas aí de forma particular, né. Às vezes a empresa tem uma planta muito grande e aí o risco dela é muito alto e não dá para esperar um bombeiro vir de fora, uma ambulância vir de fora. Então, às vezes, eles têm já que investir nesse sistema aí de socorro, né? Isso daí já vai um custo, né? Depois, é, ela vai ter que investir aí numa investigação do acidente, né? Então vai ter que tirar profissionais que estavam executando outras tarefas, né? Um técnico de segurança, um engenheiro, vai ter que sair alguém da CIPA que poderia estar trabalhando em uma outra máquina, às vezes tem que chamar algum especialista de fora, né? Em pontes rolantes, né? Para entender por que ela se rompeu, né? Algum engenheiro especialista. Então, mais custos aqui no acidente, né? Depois disso, tem a questão, né, da comoção dos outros funcionários, né? Então imagina quem estava aqui próximo e conseguiu fugir, né? Tu acha que o cara vai trabalhar o resto do dia normalmente, né? Então ele vai ter uma perda de produção, vai começar aquela fofoca, vai começar também aquela movimentação para saber como está a saúde do cara, né? Então às vezes o cara não conhece, às vezes, sei lá, é amigo ali, é cunhado do trabalhador, né? E o cara quer saber se o cara tá vivo, se vai estar em cirurgia, para qual hospital que foi, quer avisar a família, né? Então, tem essa questão que também vai gerar custo, né? Vai gerar perda de dinheiro. Então, devido à investigação e à manutenção da ponte rolante, ela ficou interditada por 2 dias, né? Então, o funcionário permaneceu afastado por 30 dias e perdeu a visão de um dos olhos. Então, aqui a gente vai ver que vai ter um custo, né, de 2 dias daquele setor estar parado, né, e mais o funcionário, né, que ficou afastado 30 dias e perdeu a visão de um dos olhos, que às vezes nem pode mais voltar a fazer aquilo que ele fazia, e aí você vai ter que reabilitar ele para outra função e contratar uma outra pessoa para fazer aquilo que ele fazia antes. Né. Então, olha o quanto de custo aí já foi. Então, cronologicamente, que a gente pode verificar, né, os custos. O custo decorrente da parada dessa produção, os custos dos materiais usados em primeiros socorros ao acidentado, a despesa com o transporte do acidentado, né, uma ambulância, um carro, a diminuição da produtividade, né, por causa do impacto psicológico, despesas com reparo, substituição da ponte rolante, prejuízo dos materiais que a ponte rolante caiu em cima, horas de trabalho despendidas pelos supervisores e por outras pessoas para atuar na investigação do acidente,
o custo do afastamento do empregado, né, nos seus primeiros 15 dias, é, possíveis despesas jurídicas, né, com um processo trabalhista, caso o trabalhador queira uma indenização pela perda da visão, custo de seleção do preparo do novo empregado, horas essas pagas para suprir o atraso na produção, né? Então quando a produção voltar, ela vai ter que recuperar todo esse tempo parado, né? Atraso no cronograma entrega das mercadorias, e você pode até perder um cliente, né, pelo atraso da entrega, né? Então tudo isso é o que vai envolver aquele acidente, né? Então tudo isso vai gerar um custo enorme para a empresa, né? Então, como pode ser visto, um acidente de trabalho tem vários custos e prejuízos. Então, para evitar essa situação, a melhor prática é trabalhar com foco na prevenção, de forma a reconhecer todos os fatores de risco controlados, impedindo que o acidente se concretize, né? Então, quanto mais você investir em eficiência e qualidade, né, do seu trabalho, dos materiais, dos equipamentos, né, das manutenções, menor você vai ter esses custos aí com a quebra e com o acidente, né? Então, as possíveis causas do acidente, né, foi identificado que não havia um plano de manutenção preventiva, de acordo com a NR12, né, então é uma máquina, é, o pessoal não fazia a manutenção periódica nela, só fazia a manutenção quando ela quebrava. Não havia uma inspeção de rotina, né, para verificar como é que estão os componentes da ponte, como é que está a parte elétrica, a lubrificação, por aí em diante, né? Ausência de área exclusiva na circulação de carga suspensa, né? Então a carga estava suspensa com muitas pessoas próximas ali. E não havia uma inspeção de rotina, né, antes de a ponte começar a operar, para ver se ela ia aguentar ali o peso do que ela ia erguer, né? Então é possível concluir, né, que um simples mecanismo de gestão poderia evitar o acidente, né? Então, com o treinamento dos operadores, uma inspeção de rotina, um plano de manutenção preventiva, a empresa poderia ter identificado, né, anomalias da ponte e reparado com antecedência, né? E aí, o que é o pior disso tudo, né? Que às vezes a empresa já paga as pessoas para fazerem isso, só que elas não fazem, né? E aí o acidente ocorre, né? Sim. Não, se não, às vezes eu falo do técnico, né? Mas na maioria dos acidentes o técnico não tem culpa nenhuma, né? O técnico está ali para agir na prevenção, né? Aqui no caso, né, que nem nesse acidente, a, envolveu a NR12, né? A NR12 não foi cumprida, né? Então, a, as pessoas não deveriam, né, né, como eu falei, a empresa já paga funcionários para fazer, já paga um engenheiro mecânico, já paga o operador, já dá o treinamento para ele falar, ó, o que você tem que fazer antes de operar a ponte rolante, que se tiver errado, o que você tem que fazer, acionar a manutenção e por aí em diante. Então, às vezes, a empresa já tem um sistema, ela paga as pessoas para fazer isso. Às vezes, você, como técnico de segurança, já deu treinamento de NR12 para todo mundo, ensinou qual é a forma certa de trabalhar, só, só que a empresa não coloca isso em prática. E às vezes não é um funcionário, às vezes é a gestão, né? Às vezes a empresa fala assim, não dá para parar a ponte rolante, senão a gente vai perder, a gente tem prazo para entregar, não pode parar, não pode parar de jeito nenhum. E aí o mecânico lá fica, né? Tem que obedecer às ordens. Isso. Não, tem nada a ver. Sim.
tem também, né? Então, isso aí, né? O, às vezes acontece isso, né? Muitas máquinas, né, têm só capacidade máxima de trabalho. E aí, às vezes, muitas vezes também tem questão do brasileiro, né? Falar, dá o jeitinho, né? Vai que vai dar, né? Vai dar sim, e aí o cara burla o sistema, né? Burla o procedimento, né? E acaba gerando os acidentes, né? Então, no nosso país tem muitos casos aí de acidentes que aconteceu por causa disso, né? Então, até é, sei lá, tem vários exemplos aí que a gente vê que isso acontece, né? Então você falou da empilhadeira, às vezes é um guindaste que o cara não vê a capacidade, né? É, ah, e isso até no nosso dia a dia, né? Às vezes a gente pega o carro, né? E o carro está na reserva e fala, o carro já está dando o seu sistema, né? O seu procedimento falando assim, ó, tá na reserva, não dá, tem que abastecer. Aí a gente fala o quê? Não, vai dar sim, aguenta mais um pouco. E aí, às vezes, nesse mais um pouco, a gente acaba, né, parando com o carro em algum lugar, né, e ficando na mão. Com os maquinários da empresa, a mesma coisa. O cara fala assim, a manutenção tinha que ser feita nesse dia. Ela aguenta mais um pouco, aguenta mais um pouco. E por aí vai. Então, isso às vezes é a cultura, né, é a cultura organizacional, como a gente viu lá nas primeiras aulas, acaba fazendo isso. Nós, como técnicos de segurança, né, como profissionais de segurança, a gente tem que procurar sempre resguardar em relação a isso. A gente tem que procurar fazendo sempre o certo e gerar provas que a gente está fazendo o certo, né? Então, no caso lá, NR12, você deu o treinamento, você dá o certificado para os trabalhadores, registrar no sistema, numa planilha, mandar isso por e-mail para o RH, para a supervisão, falando, ó, esse pessoal está treinado em NR12, ele sabe como trabalhar com segurança, eles foram capacitados para isso e passaram no treinamento. Aí se o cara vai e se envolve no acidente e fala, não aprendi isso, aprendi errado, então você tem lá a sua, né, o seu resguardo aí jurídico até, né? Então, uma dica que eu dou é sempre que você vê algo errado, tira a foto e manda por e-mail pro responsável, né? Qualquer coisa, às vezes com uma coisa boba, um bebedouro está pingando água no chão, está criando uma poça. Se você viu aquilo e vê que tem algum risco, tira a foto e manda para o responsável. Então, isso é uma garantia, né, de que você está fazendo o seu trabalho e quando acontecer um acidente, você tira o seu da reta, né? Então, você vai falar, eu avisei, né? Você vai ser aquele chatão, eu avisei, mas você está tirando o seu da reta e você fez o certo, né? Comunicar quem é o responsável a, a, a cumprir e deixar as coisas corretas, né? Beleza? Então, voltando aqui para a tabelinha, né? Só para encerrar a aula, que é o intuito da aula, fazer o preenchimento dela, né? Então, aqui a gente vai colocar os acidentes, né? E a quanto de perda material avaliada a gente tem, né? Então, as colunas são divididas em setor, número de acidentes, perda avaliada, para vocês verem como a NR é antiga, né? Aqui está em cruzeiros, né? Mas a gente faz o reajuste aí e coloca em real, né? A relação dos acidentes sem vítimas com vítimas é aqui uma observação aí se tiver sobre o acidente, sobre a perda material. E aí você vai colocando para o setor anualmente e aí no final você faz o total. Então na primeira coluna aqui setor, você vai colocar o local onde ocorreram os acidentes com e sem afastamentos. Um exemplo, né, um escritório, uma oficina. O número de acidentes é um número absoluto, né, com e sem afastamento. E aí a perda material, né, que é a parte mais importante que você preencher aqui. Quais custos você vai ter que colocar aqui o somatório? Então você vai colocar em reais, né, a moeda que existe na época. Então a gente continua no real.
da perda material em danos à máquina, equipamentos, instalações ou materiais produtivos e não produtivos, inclusive EPIs e EPCs, uso em materiais de combate a incêndios, se for algum sinistro envolvendo incêndio, né? E o pagamento do empregado até 15 dias. Né? Então, até 15 dias de afastamento, a empresa tem que arcar esses valores. E aí a nota é excluir despesas com acidentado. Né? Então, despesas aí de médicas, de remédios, por aí em diante, você não entra nesse valor. É só a questão material ali, diretamente ligada à empresa. Né? Depois você vai colocar a fração ordinária de acidente com vítima e sem vítima. Aí se eu colocar assim, os acidentes sem vítimas na parte de cima da fração e na parte de baixo os acidentes com vítima. Não precisa dividir, é só você deixar ela em forma de fração, que nem está aqui. Ó. Então, aqui, por exemplo, o setor do escritório teve 5 acidentes, não geraram nenhuma perda material. Aqui é só um exemplo, né? Teve acidentes sem vítima 3 sobre acidentes com vítima 2, né? Então, somando aqui 5 acidentes. Já na oficina teve 11 acidentes, teve uma perda avaliada em R$ 7.000, né? E teve 7 acidentes sem vítimas e 4 com vítimas. E aí no total você faz a somatória aí das colunas. E aí a observação, se você quiser complementar aí alguma informação sobre os acidentes, você pode preencher. Usa tudo que a empresa vai ter que gastar dinheiro ali diretamente ligado ao acidente. Né? Então, vê o exemplo aqui para ver se dá para uma esclarecida. Então, aqui eu peguei o acidente que a gente estava estudando, né? O acidente lá da ponte rolante. Então, aqui as informações foi que a gente teve um acidente que gerou uma vítima com afastamento, né? Então foi o cara que teve a lesão na cabeça e no braço. Teve 3 que teve ferimentos leves ali, acabou não gerando o afastamento. O reparo da ponte rolante, para colocar um local ali, fazer as devidas manutenções, a empresa gastou R$ 5.000. Devido à investigação, os reparos, né, o processo ali ficou parado por 3 dias e a empresa teve um gasto aí de R$ 15.000, né, uma perda aí de R$ 15.000. O salário do empregado por dia, por mês, quer dizer, é R$ 2.000. E aí o investimento na investigação do acidente, aí com material, hora extra, realocação de trabalhadores, acabou girando R$ 1.000. Então, aí agora a gente vai para o preenchimento aqui da tabela com as informações que a gente tem. Né? Então, a primeira aqui o setor, né? Onde que aconteceu? Onde que aconteceu o acidente aqui? Galpão, né? Então, vou colocar aqui o galpão. O número de acidentes no total. 4. Porque a gente teve um com afastamento, né? E mais 3 sem afastamento. Então teve um acidente mais sério, né, com vítima, que gerou um afastamento, e 3 mais leves. Então, somando os dois, 4 acidentes. Né? Depois, custo material avaliado. Né? Então, é só a gente somar aqui o quanto de custo aí a empresa teve que arcar aí por causa desse acidente. Né? Então, qual é o primeiro custo que a gente tem aí?
Reparo da ponte rolante, né, que custou aí para manutenção, colocar um lugar R$ 5.000, né? Qual foi o outro? Teve o setor ali parado, né, por causa do acidente, pela manutenção, gerou aí um custo de R$ 15.000, né? Depois a gente tem o salário do empregado, que a gente tem aqui o salário mensal dele é, é de R$ 2.000. E aí no nosso caso ele ficou um mês afastado. Quanto que a empresa tem que arcar disso daqui? Isso, né? Porque aqui a gente está falando que no mês, 30 dias, ele recebe R$ 2.000. E aí, como a gente conversou na aula inteira, né? Até os 15 primeiros dias de afastamento, é a empresa, né, que tem que arcar aí com o custo do salário do trabalhador. Passou dos 15, né, vai para o INSS. Então, como ele ficou um mês afastado, né, então os primeiros 15 dias, a empresa teve que pagar a metade do salário dele. Né? Então, a gente tem que dividir por 2. Então, a empresa tem que arcar com R$ 1.000. Né? Então, os R$ 1.000 é equivalentes aí aos 15 dias que ele ficou afastado antes de entrar no INSS. E depois, R$ 1.000. Então tem que investir aí com mão de obra, hora extra, pessoal estudar o acidente, né? R$ 1.000. E aí é só fazer a somatória, né? Então, para esse acidente, os custos levantados foram esses, né? Então teve 5.000 da manutenção, mais 15.000 do tempo que ficou parado lá a operação, mais 1.000 do salário do empregado, né? Mais 1.000 da investigação. Então, o custo desse acidente aí, R$ 22.000. Então, é em espécie mesmo, né? Então, isso daqui custou para a empresa aqui R$ 22.000, né? Um custo bem alto aí por um acidente, né? Que ficou parado aí a empresa 3 dias. Já a filha do chefe não vai poder ir para Disney. Né? E então, aqui no material avaliado, né, na tabela, ah, pede para colocar a perda na casa de R$ 1.000. Então, aqui a gente vai ter que colocar, aqui, a gente vai ter que colocar em vez de 22.000, 22, certo? Porque é de 1.000 em 1.000, né? Então, se o acidente fosse R$ 2.000, a gente ia colocar só 2 ali. Se fosse 2.200, ia colocar 2,2. Então, aqui na casa dos 1.000, né? Então, 22.000. Aqui a fração ordinária dos acidentes sem vítima e com vítima. Então, quantos acidentes a gente teve sem vítima? 3 e um com vítima, né? Então, a fração 3 por 1. E a observação é se você quiser colocar alguma informação aqui mais específica sobre o gasto do acidente. Então, o preenchimento é só isso, né? A parte mais trabalhosa é você levantar todos esses custos, né? Então, aqui é o que eu dei um exemplo, não é mais teórico, né? Mas às vezes na empresa tem várias outras variáveis que você vai ter que levantar, né? E, e aí esse valor, né, é importante às vezes você guardar, jogar numa apresentação aí para a gerência e falar, ó, só com aquele acidente lá a empresa perdeu R$ 22.000, né? Às vezes com
com R$ 100 ali, com R$ 200 poderia investir ali em inspeção, em lubrificação da máquina, a gente poderia evitar todo esse gasto aqui. Aqui você coloca o que você quiser em regra, assim, no preenchimento dela. Se você quiser colocar ah, o acidente gerou muitos dias de afastamento, o acidente gerou uma perda material muito grande. É só para você deixar registrado ali como controle. De regra, o mais importante é esses números aqui. E aí, se tivesse mais setores aqui, RH, por exemplo, né? Aí você teria que somar e colocar aqui embaixo, no total. Beleza? Isso. Espera aí. Então, o número de acidentes aqui é o número absoluto, né? O total de acidentes, seja com ou sem afastamento, você vai jogar o total aqui. Aí depois só fazer a somatória, né? Então, se fosse nesse caso 4 acidentes do galpão, 3 do RH, então ia ficar 7 acidentes, né? Também. É, entendeu? Então, o que eu tinha para passar aqui para aula era isso. Acho que rendeu bastante. E amanhã a gente trata aí sobre os custos previdenciários. Beleza, pessoal? Mais alguma dúvida? A gente pode encerrar por aqui. Pessoal, obrigado pela colaboração e atenção. Esse material eu esqueci de colocar lá no Teams, vou colocar ele lá agora. E aí amanhã a gente continua com esse mesmo assunto aqui. E vou passar um trabalhinho amanhã mais trabalhoso. Beleza, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção, colaboração e até amanhã. Boa noite a todos.